Olá, mulheres! Eu sou a Juliette Vieira e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre uma mulher que é da Bíblia, que ela chama-se Maria de Betânia, tá? Eu vou ler aqui uma passagem bíblica e depois vou ler um texto falando sobre ela, tá ok? No livro de Lucas, do capítulo 38 ao 42, diz assim: Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado que eu fique servir sozinha, né? Que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, que essa passagem fala o quê? Que Marta hospedou Jesus na casa dela. E ela tem uma irmã que ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo os ensinamentos de Jesus, né? Jesus, ele sempre estava falando do reino dos céus, né? Das coisas de Deus. E Marta estava correndo de um lado para o outro, servindo. Ela também estava fazendo uma coisa boa, né? E aí eu vou falar mais sobre Maria hoje, tá? A Maria de Betânia é uma seguidora fiel do Senhor. Ela é um modelo para todos os discípulos dedicados a Cristo. Então, se nós queremos imitar alguém para servir ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, nada melhor do que imitar o que Maria fez, né? Ela fez várias coisas, né? Além de ouvir a palavra. Aparentemente, ela era solteira e vivia com sua irmã, Marta, e com seu irmão Lázaro. A casa deles era em um lugar onde Jesus descansava entre amigos, os quais talvez fossem da mesma faixa etária, né? Deviam ter mais ou menos a mesma faixa de idade. Maria, mais do que qualquer outra personagem do Novo Testamento, é associada com assentar-se aos pés de Jesus. Um testemunho de sua fome de ouvir e compreender as verdades espirituais. Ela, porém, não se limitou apenas a ouvir os ensinamentos de Jesus, mas também o serviu, ungindo-o com óleo precioso para demonstrar que seu desejo não era apenas obter, mas também atender às necessidades práticas. O exemplo de Maria mostra a sua grande capacidade de tomar decisões. Jesus disse que ela preferiu ouvi-lo. E mais tarde, o ato de derramar o óleo sobre o corpo do Senhor, morto para prepará-lo para o sepultamento, foi de uma atitude premeditada, de adoração. Na verdade, ela derramou esse óleo aos pés do Senhor, né? Antes dele ser entregue, né? Para ser morto. E aqui fala mais ainda, ó. Ela era completamente sensível e não falava muito. Quando Lázaro morreu, Maria expressou a sua dor por meio das lágrimas e de pouquíssimas palavras. Jesus compreendeu-a e chorou com ela. Cumprindo a profecia de Jesus, Maria tem sido lembrada na história como a imagem do compromisso. Os 3 evangelhos relatam seu significado, né, o seu gesto de sacrifício. Ela derramou 300 gramas de puro nardo, né? É um unguento, né, indiano, valendo o salário de 1 ano de trabalho. Maria foi muito generosa, né, em ter essa atitude, humilde com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria era uma mulher caracterizada pela lucidez espiritual e pela disposição de agir de acordo com a sua fé, o que lhe valeu um elogio de Jesus, né? Tem uma passagem em Mateus que Jesus faz um elogio a ela. Então,
O que a gente vê aqui? Maria, ela era amiga de Jesus, e toda vez que Jesus ia até a casa dela, ela ficava ouvindo, né? Ouvindo os ensinamentos dele. A irmã era mais prática. Isso não significa que ela não ouvisse. Ela ouvia também o que Jesus falava, só que ela ficava preocupada com as coisas da casa. Ela queria arrumar a casa, queria fazer uma comida, queria servir para o Senhor. Isso também é louvável, tá? E aqui, deixa eu passar para vocês quais são os livros aonde fala sobre ela. Aqui nós vamos ter no livro de Mateus, no capítulo 26, vai falar sobre ela, sobre Maria de Betânia, ó. Do capítulo 26, o versículo 6 até o 13, tá? Aqui fala uma passagem, faz um comentário sobre Maria de Betânia, aqui. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, aonde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Aqui fala que ele está na casa de Simão, né? Na casa de Simão. Mas em outra passagem, vamos ver aqui, nós vamos para o livro de Marcos, capítulo 14, do versículo 1 ao 9. Vai nos dizer assim: dali, há 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Isso aqui era os fariseus já perseguindo Jesus, tá? Aí, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um precioso perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns e diziam: para que este desperdício? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuraram contra ela. Mas Jesus disse: deixa, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. Quando quiseres fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade, vos digo, aonde for pregado em todo o mundo, todo esse evangelho, né? Aonde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Mais uma vez, Jesus fala sobre Maria, que ela será lembrada. E vamos para mais um livro. No livro de Lucas, no capítulo, vamos ver aqui. Nós já lemos Lucas capítulo 11, nós já lemos. Agora nós vamos para João, no livro de João, no capítulo 11, de 1 a 6, vai falar um pouco sobre Lázaro, tá? Estando enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, o Senhor, ele está enfermo, aquele quem amas.
Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus, Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou ali 2 dias no lugar onde estava. Amém? Aqui comenta um pouco, vai falar tudo sobre essa parte da história, que Jesus demorou um pouco, mas Jesus, depois de 4 dias, Jesus voltou. Quando chegou, Lázaro já estava morto. Aí Jesus, com a glória de Deus, né, com a graça de Deus, chamou Lázaro para fora, o ressuscitou, né, e o devolveu para as irmãs, né? Mas antes disso, ele se emocionou muito, vendo as irmãs chorando, e ele chorou também, porque ele amava muito essa família, né? E aqui nós vamos mais à frente, no mesmo livro de João, no capítulo 12, do versículo 1 ao 8, vai falar novamente sobre Maria, tá? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara de entre os mortos. Isso aqui depois, né, que ele ressuscitou a Lázaro. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vende este perfume por 300 denários e não se dê aos pobres? E isto disse ele não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tens. Amém? Então aqui é a história. E eu vou deixar esses livros escritos na descrição. Eu usei esse texto aqui, é da Bíblia da Mulher, tá? Eu vou deixar aqui para vocês os detalhes dela. Vou colocar na descrição também. Eu estou usando a Bíblia da Mulher, da editora. Aqui, ó. Ela é da Almeida, revista e atualizada, da editora Mundo Cristão. E usei os textos bíblicos no livro de Lucas, Marcos, Mateus e João, tá? Usei os 4 livros do Novo Testamento, tá? Para contar a história dela. Isso é um estudo bíblico, dá para você fazer até um estudo bíblico sobre ela, essa mulher simples e fiel ao Senhor. Amém? Que a gente possa seguir os passos de Jesus, que a gente possa seguir os exemplos de pessoas, de servos fiéis, né, a Jesus, fiéis a Deus, para que a gente possa fazer a vontade do Senhor e agradar o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Bons estudos para vocês.